Um novo episódio do POcast está no ar. Venha explorar o universo da pesquisa operacional conosco. Olá, pessoal. Agora vamos começar uma conversa legal com um convidado que vai falar para a gente sobre o seu artigo publicado recentemente, e que está concorrendo a um prêmio aí. Ele vai descrever isso para a gente. Para me ajudar nessa conversa, antes de apresentar o nosso convidado, eu tenho aqui o professor Marcos dos Santos. Olá, professor, como vai? Tudo bem? Opa, boa noite, tudo bem? Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente e vamos lá, vamos bater um papo aí sobre pesquisa operacional. Legal. E o nosso convidado aqui é o Pablo Berriel. Para reduzir o nome dele, que o rapaz... Pablo Berriel Teófilo. Pois é, ele tem o nome de então, príncipe o nome aqui. dele no Lattes mudou. Agora o negócio ficou sério, hein? O nome do autor dele mudou. Nome grande também, né? Agora é Teófilo Etial. Verdade, mestre, verdade. Famoso. E aí, Pablo, conta um pouquinho. Quem é você aí na fila do pão? Boa noite. Antes de eu me apresentar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Queria dizer que é uma honra por N motivos, né? Primeiro, por estar podendo participar aí de acrescentar algum pequeno grãozinho aí essa bola de neve está sendo a pesquisa operacional, né? A gente está vendo como é que está se espalhando e crescendo muito rápido, e conforme às vezes a gente fala de um pequeno assunto e você vê que pessoas de outras áreas que você nunca pensou que se interessariam, né? Estão ali te procurando. Nossa, que legal aquela live, o que está acontecendo? Que método é esse? Pô, como é que você fez isso? Então, bem, sabe que se vocês deixarem eu vou falar bastante de pesquisa operacional, né? Então, se eu estiver falando muito, vocês me travem aí, por favor. Não precisa nem fazer pergunta, é só deixar o Pablo falar que só deixar até a voz acabar. Deixar a hora que a voz acabar é a hora que acaba o podcast, né? Pô, então isso aqui é mais fácil. É mais tranquilo, né? Então, bem, boa noite. Eu sou engenheiro de produção. Me chamo Pablo Berriel Teófilo. Eu casei recentemente, então troquei o nome de autor. Então... O Carmo caiu? O Carmo? O Carmo foi substituído pelo último, né? Que agora ele só chama entendi. pelo último, então eu acrescentei um, né? Então, entendi. Então uma coisa diferente, né? Eu comentando com meus pais e tal, falando, antigamente a gente não tinha muita manobra para fazer isso, se quis fazer, achei legal. Não, mudou no ano que eu casei, há 20 anos. Até que depois eu fiquei sabendo, falei, poxa, eu podia ter mudado e não mudei. Porque o meu é Marcos dos Santos, só. E aí eu tenho 1 milhão de homônimos, né, cara? Você entra no Lattes, no Lattes e clicar lá só em doutores. É bom, não tem nada a ver com o podcast, né? Mas olha só, mas tudo bem. Se você entrar lá no Lattes, quer dizer, o Lattes deve ter o quê? 1% do Brasil, né? E só em doutores e colocar Marcos dos Santos, aparece 5.000 e pouco. É verdade. Só em doutores, né? Quer dizer, deve ter o quê? Sei lá, 100 mil, 50 mil, sei lá quanto. Mas só ali tem 5.000 Marcos dos Santos. Aí, se eu soubesse que poderia, porque o nome da minha mulher é Fernanda Matos Carpinteiro, eu teria adotado o carpinteiro dela, que é português, né? Eu poderia colocar Marcos Matos Carpinteiro dos Santos, deixar o meu, né? Mas aí mudou no ano, né? Mas eu não sabia que mudou. Aí ela ficou com o meu, virou Fernanda Matos Carpinteiro dos Santos, e eu podia ter incorporado dela, mas perdi a chance. Perdeu a chance de ter o nome de príncipe igual ao do Pablo. Bem foi no ano que eu casei, mudou a lei, o Código Civil, sei lá, a lei lá. Foi no ano 2001. É verdade, foi mais ou menos nessa época aí. Bem, eu sou engenheiro de produção, cursei também administração de empresas, estou fazendo mestrado agora. Quando acabar o mestrado, a gente já tem que pensar no próximo passo, que é doutorado, e assim, para quem está chegando agora ouvindo aí, se interessando por assunto, a vida é essa, né, professores? Vocês sabem que hoje, para você desenvolver qualquer coisa mais simples do mundo, você não pode parar de estudar.
A velocidade que as informações estão chegando, os temas vêm já carregados de desafios, né? Então, a vida é não parar de estudar. Se quiser fazer qualquer coisa assim razoavelmente boa, é continuar estudando. Então, a caminhada é essa. Isso está Não, até e no a termo em história... inglês, que é a grande moda, né? Que é o lifelong learning. Quer dizer, na realidade, você vai Exato. ficar aprendendo para o resto da vida. Já era assim. As Que pessoas um deveria ser o pouco normal, né? negligenciavam. Isso, Deveria ser Exato. o normal. isso aí já deveria ser. Já era assim, mas era um pouco negligenciado. Agora, a era tecnológica transformou isso em algo necessário, cada vez mais A gente necessário. só para de aprender quando morre, pô. Não tem jeito. Exatamente. Agora, E... então você começou. Mas de onde saiu essa ideia de você fazer mestrado? Sim, Ih, do rapaz, nada? isso aí é uma longa história. Isso é uma Vai, longa história, reduz né, essa, mestre? essa Mas longa aí, vai. Ó, vamos vou te dizer falar. assim. Um belo dia, eu estava na faculdade, eu dei aula para o Pablo na graduação. Ele falou, professor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, olha, agora eu não vou conseguir te dar atenção. Sábado eu vou estar dando aula lá no Senai, vai ser vista de prova. Você vai lá que a gente bate um papo. Aí ele saiu lá de Deus me livre, sei lá de onde que ele saiu, foi lá no Senai no sábado atrás de mim. Aí eu falei, rapaz, não é que ele veio mesmo? Eu já falo de propósito, né, para ver se o cara quer Procura, acha, mesmo. né? Isso é um teste. Eu já dou assim, lê esse negócio aí, vamos marcar para tu explicar, para ver a pegada do cara, né? Eu vou, né? Eu vou dando a chance, né? Aí, no sábado, me chega o Pablo lá, 8 horas da manhã. Aí eu falei, ô, Pablo, tudo bem? Não, não, professor, é que eu vim aqui com o senhor, vi ver se o senhor tem um problema para mim, me pediu um problema. Eu falei, rapaz, Não tem pede, certeza não, que que você vai quer um achar. problema? Você tem certeza? Você tem certeza disso que está pedindo? Você, olha o que você, professor, eu quero um problema. Olha a afirmação que você fez, cara. Olha, cuidado que eu vou te dar um problema, hein? Pois é, tá aí, ele aí hoje. Ó. Arrumou um É, problema. Pediu, né? arranjamos vários, né? Pois Arranjamos é, vários problemas até a caminho aqui. pois é. Sobre a ideia de fazer o mestrado, né? Assim, acompanhando o que eu fiz, basicamente eu sempre gostei muito de aprender, né? Eu sempre fui muito inquieto com tudo, então eu saí da faculdade de administração sentindo que eu tinha o dever de continuar exercitando qualquer tipo de conhecimento que fosse cabível, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer engenharia de produção, já estava trabalhando com algumas partes da área, né? Então me interessava muito. E aí, eu não sei se eu encontrei o mestrado ou se o mestrado me encontrou, né? Mas de alguma forma aí, quando eu comecei a estudar com o professor Marcos, quando ele falou a questão do Lattes, eu fui lá no tempo, mestre, voltei lá no passado, que eu falei, cara, quando ele mostrou o Lattes na sala de aula, que a gente já estava na 15ª página e ainda estava longe de acabar, eu falei, cara, eu vou procurar isso para dar uma lida. E aí eu comecei a me interessar mais pela vida acadêmica, né? Eu falei, olha, isso aqui é publicação de artigo, solução de problema, cara, é você rodar o mundo todo com a tua produção, né? O mundo todo tá te vendo. Quando você faz uma grande descoberta e deixa guardado em casa, só você sabe, né? Você tira onda só com você. Agora, quando você bota no artigo, você está ajudando outras pessoas a resolverem problemas, né? Que elas vão passar também. Então, isso foi uma coisa que eu carreguei comigo desde o início, né? Surgiu essa questão aí do problema, né? Eu fui lá procurar um problema, encontrei um monte de Achou. problema, né, mestre? Agora que E a você está cheio de questão... problemas aí, do ponto de vista de mestrado, né? O que você está encontrando no mestrado que você possa destacar com relação ao que você viu na graduação, algo que possa motivar a nossa audiência? Olha, com relação não só à graduação, mas posso falar também da iniciativa privada, que basicamente eu não sei se isso é uma pegada só da engenharia de produção, assim, meu conhecimento é limitado às partes que eu já vi, né? Aquilo que uma gota é o que eu sei, o que eu não sei é o oceano. Mas pelo menos o curso de engenharia de produção, tudo que a gente faz é pensando na realidade e resolver problema real. Não tem muita teoria, né? É assim, problema, teoria, prática, solução, aplica e resolve. Então, basicamente, para tudo que eu carreguei da graduação é voltado para resolver problemas da vida real. Até essa questão do artigo mesmo, do que a gente vai falar da SBPO, ela partiu de um problema real, uma oportunidade real de negócios. A gente está falando assim de dinheiro, né? A gente está falando de mineração de
no caso, componentes valiosos Transformando, né? aí. Então, você está tirando basicamente dinheiro do lixo. A gente está falando aí de otimizar recursos, está falando de economia, está falando de logística reversa, está falando de otimização de fluxo, ou seja, isso tem tudo a ver com o que a gente faz no mestrado, né? Colocar tudo isso em prática, sendo que você está resolvendo um problema real. Você está devolvendo um pouquinho do que você aprendeu ali para resolver um problema real do mundo, né? Um problema que está ali na tua frente, é latente. Então, até a questão do mestrado para isso é muito importante. A questão assim agora das soft skills que você pega no mestrado, né? Que assim, quando a gente tem mudanças de sistema, quando a gente tem propostas de estratégia, cara, o cara que aprendeu a aprender, ele está disparado numa vantagem de quem está chegando ali nesse ambientando. E isso fica muito hoje isso fica mais ainda mais destacado, né? Porque eu estou passando pela 6ª empresa e eu não me lembro assim, de ter problema de adaptação com nenhuma delas. Então, são situações, você está 2 meses na empresa, você é chamado para dar um treinamento. E quando você escuta isso de longe, você fala assim, pô, a empresa está pegando qualquer um, né? Mas, de certa forma, você se adaptou muito rápido. Você acabou aprendendo muito rápido. E isso aí não foi o maior dos problemas, porque você lembra aqueles artigos que você passou da madrugada de sábado para domingo, você apresentou na segunda, que você recebeu ali no sábado. Então, cara, fica um pouco assim de missão dada e missão cumprida e bem rápida, né? A gente acaba trazendo isso para a vida. Eu tenho que resolver isso, tem que resolver rápido. Ótimo. Então, vamos resolver aqui o nosso tema de hoje, né? Que você vai falar sobre o artigo que saiu aqui na SBPO. Então, fala para a gente o que é esse artigo. Primeiro, como é que você chegou na ideia de fazer esse artigo e contextualiza o problema para a gente? Bem, quando eu estava no curso de engenharia de produção, eu já estava pensando desde o meu primeiro período lá, eu já pensava no que eu queria fazer, porque eu queria fazer algo com significado. Eu queria fazer um TCC para mim que falasse assim, cara, eu contribuí de alguma forma com um mundo melhor. É uma coisa muito clichê quando a gente fala, né? Mas quando a gente está no meio acadêmico, a gente vê que a gente está contribuindo constantemente de alguma forma, porque você vê outros alunos te achando na rede social para falar, cara, legal, isso era um problema que eu tinha e eu não fazia ideia de como resolver. Então, eu tinha isso comigo. E aí, aquilo. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer, não tinha mesmo, né? Se dissesse que eu ia prever que ia dar certo, que eu teria um artigo no SBPO hoje, eu ia falar, cara, eu não acredito, né? Eu vou trabalhar pesado para Aí ele isso, foi me mas pedir um problema. Começou aí. Aí eu falei, vamos Começou começar, aí, né? Vamos começar a fuçar para ver o que encontra. E aí, escreve daqui, escreve de lá, participei de alguns primeiros congressos, até a hora que passou o meu primeiro artigo lá na UF, na Semana de na Estatística. UF, Aí eu levei lá o pôster todo orgulhoso, cara. Eu vim com um sorriso na cara, carregando aquele pôster dentro da barca, ninguém entendia nada. Esse cara vai vender alguma coisa aqui dentro, né? Aí abri um pôster. Aí passei nesse artigo e continuei estudando, e aí eu conheci os métodos de lógica fuzzy. E aí, beleza, já começou a nortear, já começou a fatiar um pouco, né? Aquele grande espaço a ali para gente ia estudar. trabalhar com Coppe-Cosenza, né? Inicialmente, a Exato. ideia era trabalhar com o método Coppe-Cosenza, mas aí acabou que depois evoluiu. Exato. Aí a gente começou a delimitar ali o que eu vou fazer, né? Pô, vou aplicar um método para resolver um problema, vamos pensar em problemas complexos. E aí mexe de lá, mexe de cá, futuca daqui, futuca de lá. E aí claro que nesse caminho eu fui escrevendo artigo, fui participando de lives, fui também apresentando alguns trabalhos, né, mestre? Aos pouquinhos, fui engatinhando, apresentaçãozinha outra ali. Aí Reunião conhecemos sábado, reunião do grupo de pesquisa domingo, feriado, né? WhatsApp meia-noite, né? Meia-noite, 1 hora Sábado, da 10 da manhã. manhã, WhatsApp, 2 da manhã, né? Porque já que eu não vou dormir, então ninguém vai. Já que a minha vida é um inferno, eu faço de todo mundo um inferno, né? É mais ou menos isso, né, mestre? Se eu não vou, ninguém vai também. E aí, Eu não conversa vai, tenho conversa pai, não vem, deixo né? ninguém ter. Eu não tenho pai, não deixo ninguém ter. Aí, conversa vai, conversa vem. Eu tava de férias já no período, né? E aí o professor Simões comentou alguma coisa com o Marcos sobre o assunto, o tema de mineração urbana, né? Foi. Aí o professor comentou comigo, eu tava viajando, tava na praia, né? Ele mandou uma mensagem assim: olha, eu acho que eu tenho tempo pro teu TCC, pode falar hoje? Aí eu olhei assim, falei, cara, posso. Passei na papelaria, comprei lá um caderno, falei, vamos fazer aqui, vou anotar tudo. Aí ele falou: vamos falar sobre mineração urbana. Aí eu peguei mais ou menos a ideia, né? Ele falou: você pode pesquisar, de repente você encontra alguns artigos aí. E eu fiquei interessado realmente no tema, né? Falei, cara, mas é complexo. Aí fomos procurar os artigos, né, mestre? 35 artigos no mundo todo falando do tema.
O assunto é pouco explorado ainda. Então, assim, eu falei, cara, beleza, porque primeira coisa, tem pouco assunto, tem espaço aí para eu correr. Então, vamos tentar resolver, vamos tentar descascar aí esse abacaxi, vamos ver o que vai sair de mineração urbana. Então, quando a gente começou a falar de mineração urbana, logicamente eu não sabia o que eu poderia fazer com a mineração urbana. Eu achei que eu ia pegar minha caixa de ferramentas de multicritério e aplicar o método ali para poder apoiar talvez a logística. Só que conforme as coisas foram se desdobrando, eu vi que não era somente você aplicar o método, que tinha todo um caminho para percorrer até lá, né? E aí eu fui tendo contato com outras ferramentas. Eu cheguei conheci o VFT, né? Conheci ali os PSMs, que aí tinha Soda, tinha outros. E aí o que mais se encaixou inicialmente foi o método de prospecção de cenários. Por quê? Eu não estou tentando fazer uma previsão sobre o que vai acontecer com a mineração urbana. Não é só tomar uma decisão com os dados, porque, além de tudo, a gente não tinha os dados, né? Você tem poucas iniciativas pelo mundo e algumas em fase de teste, os caras não estão divulgando os dados como se fosse uma coisa muito natural, né? Então, o que a gente pode fazer com essa incerteza, né? A gente não vai fazer uma previsão, não vai tomar uma decisão baseada nos dados, não temos dados, o trabalho também não era coletar dados. O que a gente pode fazer? A gente pode delimitar os possíveis futuros da mineração urbana no Brasil. Aí, porra, esse é o tema. A gente vai partir dos futuros aí da mineração urbana. O que dá para a gente fazer no Brasil? Então, nós começamos lá desde o zero com a pequena definição. O que é mineração urbana? O que ela faz, onde vive, onde se esconde. Aí me vem uma pergunta lá, que no início do artigo vocês colocam lá um levantamento sobre essa questão do lixo eletrônico, o famoso e-waste. Dá para você trazer aqui para o pessoal uma contextualização dos números relacionados com esse lixo urbano, que é, digamos, a fonte da mineração? Exato. Só para dar assim, um pequeno impacto, o termo bem-vindo à mineração urbana, a era da mineração urbana, surgiu na Forbes, uma revista de negócios, né? Não surgiu... O primeiro impacto foi... isso é uma oportunidade de negócio muito interessante. E isso foi falado em 2012, né? Você vê que a gente está falando de 2021 do tema ainda como se fosse uma novidade. Então, algumas estatísticas muito importantes, que são as que mais chamam a atenção. Existe 50 vezes mais ouro no lixo eletrônico do que na mina de ouro. Então, assim, isso já dá uma tijolada para o cara pensar, ué, então por que a gente não está minerando lixo eletrônico ao invés de estar na mina de ouro, né? Estar na mina. Então, são perguntas e estudos que começam a tornar a coisa interessante. E aí também tem o ponto de vista que a gente está falando de negócio, mas é um fluxo que cresce assim, causando danos severos ao meio ambiente. Então, a gente está falando aí de uma estimativa de que, se a gente não fizer nada, continuar consumindo lixo eletrônico, e no caso, quando eu falo consumir lixo eletrônico, comprei um tablet para minha filha, que é o tablet 3.1. E aí, daqui a um tempo, esse tablet não está fazendo mais sentido, porque eu já tenho o tablet 7.1 e o tablet já conecta com a casa, já faz isso, já faz aquilo. Esse tablet 3.0 vai ser descartado. E você não tem uma forma de descartar isso tão simples, porque o tablet ele tem uma configuração onde ele tem vidro, ele tem ouro, tem prata, tem lítio. Só que quando a gente olha, ele é só um eletrônico composto aí por vários componentes misturados ali que entregam para você o uso da tecnologia ali. Mas quando você vai descartar isso, você não consegue tirar o ouro ali tão fácil, né? Não é uma coisa que você vai pegar e conseguir fazer uma distribuição, né, para reciclagem de uma forma muito simples. Então, o tablet foi um exemplo, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente pelo menos de 2 em 2 anos, as pessoas estão trocando de telefone, estão trocando de carregador, que dá problema. Quem trabalha na área de tecnologia está acompanhando, né? Tem sempre uma máquina mais avançada, enquanto a gente está conversando aqui, tem um projeto para mais 2, né, que a gente tem. Então, isso é um fluxo que só aumenta, e como a inovação só tem um fluxo positivo, né, que aumenta, isso também está atrelado. Então, pontos importantes. Se a gente não fizer nada e continuar do jeito que está, em 2050 a gente tem 120 milhões de toneladas de lixo eletrônico. E assim, a gente está falando de recursos que não são utilizados, a gente está falando de materiais que são extremamente assim, severos contra o meio ambiente. A gente está falando um exemplo aí de chumbo.
você tem que tratar chumbo de uma forma... assim, você tem que tratar chumbo com os cuidados. Você não vai jogar chumbo no rio. Entre outros itens que você basicamente perde na natureza, são extremamente importantes para as cadeias produtivas, né? Basicamente, você está pegando o seu celular e falando, cara, estou jogando fora aqui na minha lixeira, né? Ouro, prata, lítio, chumbo, vidro, cádmio, você tem de tudo no telefone, né? E é até espantoso quanto cabe isso na palma da sua mão, quantas coisas tem, né? Você tem, de repente, no Bill of Material, você tem cerca de 120 itens ali que você não faz ideia que existem no seu telefone. E, bem, isso é um exemplo. Então, assim, 2050, 120 milhões de toneladas, dobrando até 2060. Ou seja, em 2060, se a gente não fizer nada, 240 milhões de toneladas paradas, sem agregar valor, sem gerar empregos, sem agregar, assim, sem devolver nada para o meio ambiente, danificando o mundo aí com esse lixo que não é fácil de tratar. Então, alguns números alarmantes podem ser resumidos aí. Além de que isso aí pode gerar muito dinheiro, como você falou, né? Uma mineração aí, pensando só no ouro, mas em outros materiais, o volume em dinheiro é bem grande também, certo? Sim, para você ter noção, a pilha gerada em 2017 de lixo eletrônico, ela era nada mais nada menos do que 62 bilhões de dólares. Ou seja, é maior do que o PIB de alguns países. E aí você para pensar que isso está sendo descartado, está sendo jogado fora. Um PIB, basicamente, aí de países pequenos está sendo jogado fora. Isso em um ano. Se a gente parar para pensar aí no quanto foi acumulado e não foi reutilizado, a conta triplica, né? E agora, por que para atacar esse problema você escolheu usar os cenários prospectivos? O principal uso dos cenários perspectivos para o nosso trabalho foi o seguinte: a gente tem terreno para fazer isso no Brasil, sim ou não? E quando você fala de cenários perspectivos, você não quer fazer uma previsão. Você quer estabelecer exatamente os cenários possíveis. Hoje a gente fala muito de previsão, né? Ainda mais com o data science crescendo, então todo mundo quer acertar o alvo de todas as formas, acertar um centavo. Mas assim, quando você está fazendo a previsão, você pode estar negligenciando outros problemas que estão escondidos nesse momento, porque você faz a previsão baseada nos dados que você tem hoje. E na mineração urbana, que se sabe muito pouco, começando a se estudar agora, né? Então, assim, você não tem como garantir que você está fazendo a melhor previsão do mundo, mas quando você faz cenários prospectivos, você está gerando cenários para se preparar para o melhor, para o pior, para o que era improvável. Então, você até pode ter uma tendência ali, mas é como se você estivesse fazendo agora um trabalho de previsão sobre a pandemia. Você tem números hoje, amanhã surge uma variável XY que ninguém ouviu falar e muda tudo que você conhece. Então, você tem que nortear ali o que pode ser, o que pode ocorrer, o que pode não ocorrer. A ideia basicamente do cenário é essa. Qual é o pior momento para a gente adotar a mineração urbana? O que é mais provável que a gente consiga, né? Certo. E no artigo você menciona o método Momentum. Você pode dar uma breve pincelada para a gente aí sobre esse método? Ah, sim, sim. Para cenários prospectivos, nós temos basicamente 4 grandes casas aí para mexer, para fazer prospecções, né? Então, você tem algumas voltadas para análise morfológica, onde os caras focam muito na variável. Você tem outros que são voltadas mais para negócios. Tem outras meramente estatísticas, onde você vai ver basicamente o uso assim, exagerado da correlação de Pearson. Você pega a sua variável e entende o quanto ela se relaciona com as demais, o quanto ela se relaciona com ela mesma, quem influencia quem é dependente de quem. Então, o método Momento, ele foi criado aí pelo professor Simões, e o método Momento, basicamente, pega o melhor de cada um desses cenários e unifica isso num cenário só. Então, quando você está falando de momento, você está falando de uma análise que contém análise SWOT, você faz correlação de Pearson, você faz análise de quadrantes, matriz de impacto cruzados, então você passa a entender, e isso tudo não de uma forma mecânica, porque o método Momento ele é bem flexível, né? Tanto que parte das aplicações que a gente vê com o Momento hoje, né? Inclusive tem uma recente agora, professor, tem uma no Energep saindo, do aluno Marcos, ele basicamente está juntando o método Momento com aplicação tomada de decisão multicritério, ou seja, você não está só mais olhando os critérios e as alternativas que você tem em mãos.
Você está olhando as que você poderia ter, se desse tudo certo, a que provavelmente você vai ter, aí bota aí um cenário de tendência, um otimista e um pessimista. E aí você está aplicando um multicritério em cima disso. Ou seja, você está preparado exatamente para tomar decisão em cenários onde tudo pode dar certo, onde tudo pode dar errado. Isso agrega bastante, né? Você está estruturando o teu problema, dando um overview ali de tudo, né? Contextualizando isso tudo baseado em dados que você tem, e você não precisa exatamente fazer uma previsão, você está delimitando tudo que pode acontecer. Para o planejamento estratégico, isso pode significar até a sobrevivência de uma empresa, né? Porque meu produto vai vender muito, meu produto não vai vender, o meu produto vai continuar vendendo medianamente, vão entrar concorrentes, ou seja, você está se preparando ali, armando o terreno para o que vier. Quando o Pablo Sim, pode falar. Quando o Pablo começou a estudar esse problema, nós estávamos na linha de utilizar algum método multicritério, como ele falou, né? Escolher, sei lá, de 4 cidades, escolher uma para fazer uma central de tratamento, de coleta desse lixo, né? Só que chegou uma hora que eu falei, Pablo, a gente não pode dizer qual é a cidade que é melhor, São Paulo, Rio. Não tem nada, a gente não tem nada para se apegar. Quais são os critérios, né? O problema não está bem compreendido ainda. O problema é muito complexo, né? Como é que vai ser? Vai ser uma cooperativa de catadores? A gente vai fazer uma logística reversa? Como é que a gente vai fazer para esse lixo voltar para uma central de... né? Tem todo um estudo aí que tem que ser feito. Não é simples assim, vou escolher um lugar para fazer uma central para tratar o lixo eletrônico, né? Não tem nada. Eu falei, então, eu acho que isso aí não vai dar pé. Esse negócio de tentar aplicar um método, não... né? E aí a gente tentou, a gente fez algumas reuniões, né? Tal, não fluiu, né? Aí, vai ser no eixo Rio-São Paulo, não vai ser, enfim. E aí eu falei, olha, o problema é o que a gente sempre fala, né? O principal problema em pesquisa operacional é você entender o problema. Eu acho que o principal problema da vida, né? Acho que os conflitos existem, né? Nas famílias, marido com mulher, as guerras entre países. Acho que os principais problemas existem porque a gente não entendeu o problema, né? Então, assim, não adianta pegar e aplicar um método da PO sem ter compreendido corretamente o problema, né? E aí eu tinha aprendido lá no ITA os métodos lá com a professora Carmen, aí chamei o Pablo, chamei o grupo de pesquisa lá, nós estudamos o FT, o SODA, né? SCM, e o professor Simões, há muitos anos, já trabalha com cenários, né? Trabalha com o método Momento. E eu falei, não, acho que para esse problema vai ficar legal a gente aplicar o Momento, porque ele na verdade, são 13 etapas, né? São 8 etapas de estruturação e depois mais 5 etapas para você aplicar um método que pode ser multicritério ou não, né? E aí essa metodologia, né, que o professor Carlos criou, ela é muito interessante, porque antes de você aplicar um método analítico da PO, tem 8 fases que te ajudam a entender o problema, você faz as correlações, você faz análise SWOT, antes de aplicar um método analítico. E aí foi nessa linha que eu falei para o Pablo, né, Pablo, vamos seguir nessa linha, né? Vamos estruturar lá no final, se der para a gente aplicar um método, a gente aplica, um método analítico. Mas o principal agora é a gente entender essa problemática da mineração urbana no Brasil, que, na verdade, nem existe, né? No Brasil, isso não existe, né? Então, essa que foi a ideia, a gente prospectar cenários na mineração urbana no Brasil. Legal, aí vamos dar uma explorada rápida, lógico que a gente não tem tempo para ir aprofundado, sobre os passos aqui, né? Então, o primeiro passo, você fez uma análise chamada de PESTEL e depois uma análise SWOT. Nessa análise PESTEL, você levantou 21 variáveis. Sim. Dá para você dar uma geral rápida aí sobre essas 21 variáveis? Claro, Como é que é essa análise?
O Pestle, basicamente, ele parte das incertezas e tenta entender quais são as causas dessas incertezas, né? Então, você tem aí, para cada letra, você vai ter exatamente uma casinha aí no artigo, né? Então, você tem aí política, você tem legislação, você vai ter a parte de meio ambiente, você vai ter a parte social e tudo mais. E a gente foi fatiando exatamente dessa forma para tentar entender, né? Então, assim, a questão da própria educação, vamos botar assim no meio social, né? Você tem mineração urbana na escola? Não, você não tem. Você vai ter que sair da sua zona de conforto, ter uma linha de pesquisa que fale de mineração urbana para você poder se inteirar do tema ou procurar artigos sobre o tema, né? Tem que ser uma iniciativa própria. Então, você parte daí. E aí você começa a pensar, tá, então vamos falar de mineração urbana, então vamos ter funcionários, né, para poder trabalhar com a mineração urbana, porque um grande ganho aí do trabalho é o seguinte, você teria sempre o consumo de eletrônicos, e aí você passa a ter uma coleta e uma reutilização disso, que é cíclica, né? Então você vai ter um trabalho que é sustentável. Basicamente, o cara que está trabalhando nessa parte, ele não vai ter um risco assim, acabou a demanda, a gente parou de usar eletrônico, né? Então seriam empregos sustentáveis. Como gerar empregos sustentáveis se você não tem mão de obra apta para poder lidar com esse desmonte de lixo eletrônico? É uma especialidade que você usa muita química para poder descolar, de repente, um componente do outro de uma série de recursos químicos, mas que você não vê isso tão fácil na faculdade de Química. Você não vê lá uma disciplina, né? Química para mineração urbana, química para produção de reavaliação e reutilização de eletrônicos. Não fica muito simples. Então, o que basicamente ela fez foi, você parte isso em camadas, e aí você avalia, partindo dessas incertezas, todos os cenários de coisas que poderiam ser possíveis ali, inerentes ao seu problema, né? Quais são as variáveis? Então, por exemplo, legislação, nós não tínhamos nada na legislação falando sobre mineração urbana, sobre lixo eletrônico, não tinha. Mas nós tínhamos sobre resíduos sólidos, que inclusive no momento da análise do método momento, foi uma coisa muito interessante, ela não ficou taxada ali no quadrante como se fosse algo muito relevante para o tema. E realmente, porque quando você fala de sólidos, você está falando de tudo. Então, na sua análise ali, você pode estar falando de madeira ou você pode estar falando de um celular. Porém, fazendo a junção com tudo que a gente carrega do método, se você fez um bom apanhado de entendimento do problema, você sabe que essa lei começou assim nos outros países, né? Começou assim na Europa, são só resíduos sólidos. E depois ela foi fatiando. Então, você vai falar de resíduos sólidos, uma lei só para falar de vidro, uma só para falar da parte eletrônica, uma para falar de borracha. Então, conforme aconteceu, evoluiu com os demais países, a gente fez o trabalho de casa e falou, olha, temos que considerar isso aqui para o nosso estudo também. Não posso só descartar numericamente. Não é uma análise seca, né? Assim, saiu o resultado, acabou. Eu não quero saber mais. Você está no quadrante inferior à esquerda, eu não quero saber de você. Não. Você está sendo considerado por razões que a gente não está. Os números não estão representando no momento. E como a análise SWOT ajudou nisso? Porque muita gente pensa em análise SWOT, já está pensando em marketing, que é onde a gente vê muita análise SWOT. Mas como foi usado nesse caso? Não, a análise SWOT, ela encaixou muito bem no trabalho, porque assim, você tinha basicamente o que a gente conhecia dele estava nas nossas fraquezas e nas nossas forças. Um exemplo muito grande. A gente está falando aqui sobre mineração urbana, está falando de recuperar dinheiro, tirar dinheiro, basicamente, aí de resíduos que estão sendo descartados. E aí você fala, tá bom, então vamos fazer isso pelo Brasil todo agora, vamos ganhar dinheiro, vamos começar, né? A gente já está sabendo aqui do tema, vamos partir nós três aqui, vamos abrir uma empresa. Certo. E os desafios que são as nossas fraquezas logísticas? Você não tem uma malha ferroviária para poder baratear esse custo aí de rodar o Brasil todo com seus componentes. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Rodoviário? Ah, pô, beleza. Então, no Rio de Janeiro, a gente já pega o exemplo aí do Rio de Janeiro, né? Pô, você vai saber que tem um caminhão passando com basicamente ouro pelo Rio de Janeiro, cruzando o mapa de um lugar para o outro, carregado de ouro e prata. Então, assim, já envolve outros riscos. Então, você vai falar, pô, risco social, você tem um problema aí com violência em tais localidades que você não vai poder fazer tão simples, você não vai poder fazer esse trajeto da melhor forma. Então, assim, são problemas conhecidos, são pontos conhecidos, assim como as oportunidades que estavam dispostas, né? Você observa que lá fora as iniciativas já estão gerando dinheiro, né? Então já existem empresas, até uma empresa muito famosa que o Bill Gates aportou 10% do todo o capital dele, né? 10% da renda dele ali. Ele colocou 10% numa iniciativa que todo mundo falou: o cara está investindo numa empresa de lixo, por quê? Ele está vendo que o futuro
tem algo reservado, né? Então, né, naquela época não se falava de mineração urbana, não se falava tanto de problemas climáticos, e aí conforme as coisas vão se desenrolando no tempo, você passa a ver que fazia todo sentido o tempo todo, né? Essa é uma das ideias ali, de você ter a matriz SWOT. Se eu quero olhar o que pode acontecer, quais são as oportunidades que eu vou ter no futuro, quais são as minhas ameaças, coisas que não vão depender de mim. Ou seja, mineração urbana, aqui a gente tem uma malha ferroviária perfeita, o governo está focado em aproveitar esses resíduos, beleza, só que todo o maquinário, toda a tecnologia a gente tem que comprar em dólar, e aí a gente está com um probleminha comercial, tudo mais, problemas internos, políticos, e o dólar chegou a R$ 7. Então, assim, como é que você vai fazer isso ficar viável dentro do seu país, né? Passou da fronteira para cá, você vai ter que fazer o ouro valer 3 vezes mais do que ele já vale. Então, assim, são pontos que você tem que considerar para poder delimitar, né? Assim, a gente vai chegar no cenário sabendo o que poderia ser feito. E eu não vejo, assim, claro que tem outras ferramentas, mas eu não vejo muitas ferramentas que possam fazer isso tão bem quanto a SWOT faz, né? Legal. E o desafio é que o Brasil é do tamanho de um continente, né? Uma Exato. coisa é você fazer isso na Alemanha, é você fazer isso na Holanda, que é menor do que o estado de... Você tem uma boa malha logística, né? Você tem uma moeda forte, e, além disso, o lugar é do menor que o estado de São Paulo, né? Outra coisa é fazer isso num país do tamanho de um continente. Como é que tu vai trazer um celular do lixo eletrônico, do celular, lá do Acre? Que tem que atravessar com balsa, não tem nem estrada, né? Tem que atravessar 2 dias de balsa no Rio, para depois, né, pegar, não sei, 10 horas de estrada, para depois pegar um avião. Como é que faz isso? Né? Fora que na Europa, eles tinham ali a União Europeia batendo firme que eles queriam botar 0 resíduos até 2030. Então, assim, você tem uma iniciativa onde os seus pares ali, nos países próximos, estão colaborando com você, né? Então, você Isso é não uma teria outra tantos conversa. problemas. Depois vamos conversar sobre isso, vocês vão ficar espantados, numa coisa que vocês não sabem. Só notícia boa. Só coisa boa. Eu fiquei escandalizado. Depois a gente entra no escândalo. Mas uma outra coisa, Pablo, na sequência da sua análise, você fez aquela análise do impacto e da dependência das variáveis utilizando aquela matriz de impactos cruzados. Explica um pouquinho essa matriz e como é que você atribuiu os valores para a matriz. Bem, antes de mais nada, foi muito difícil a confecção dessa matriz, foi muito complexa. Ela foi revista muitas vezes discutidas. Depois de eu ter entregue o TCC, ela sofreu alterações, porque eu continuei estudando o tema, né? Tanto que eu cheguei no artigo de uma forma assim, mais madura, porque eu falei, cara, realmente, agora nós temos já mais material, né? Mais, assim, vamos dizer, tempo de caminhada ali com o tema para poder afirmar certas coisas, né? Então, assim, você basicamente tem os impactos ali que vão de -7, para impactos que são extremamente negativos, para os 7 que são os totalmente positivos, né? Então, você tinha que fazer uma pontuação, primeiramente, onde você não tinha como ter certeza absoluta, você tinha material na literatura, né, artigos para poder acompanhar isso. Eu li muitos artigos e vi também que tinha muitas teses de doutorado que chegavam em alguns assuntos. Então, até a própria reciclabilidade, que é um dos temas que a gente, uma das variáveis que a gente comenta bem aí durante o estudo, a reciclabilidade era um desses pontos. Você só tinha os números, por exemplo, da Bélgica. Então, é muito interessante você dizer que a sua reciclabilidade é muito boa para X resíduos, então ela pontua 7. Mas você não tem como comparar a Bélgica com o Brasil, por exemplo. Você talvez pegue um estudo do Japão, tinha estudos muito completos lá, por exemplo, na Noruega e na Polônia. E aí você vai tentar comparar o Japão com uma cultura totalmente diferente quando você traz para o Brasil, né? Felizmente, a gente, durante o estudo, também teve um apoio do CETEM, né, professor Marcos? A gente teve um contato lá com o braço do CETEM que estavam produzindo artigos na época,
cederam também nomes importantes para poder continuar estudando. Então, olha, procure por tal autor, que esse tal autor ele tem ideias muito boas e tudo mais, está em ascensão. É até o caso do Novakovsky, que ele começou um trabalho em logística reversa quando não se falava de mineração urbana, e ele falava dessa preocupação dos agentes ali, os componentes existentes no lixo eletrônico, né? Então, ele fez várias propostas, então ele tem artigos voltados só para mineração urbana, para refrigeração, ele tinha artigos voltados só para televisores, e aí você acaba entrando nesses temas e outros temas puxam outros. Então, basicamente, para pontuar, eu tive que ler um pouquinho de cada um deles e procurar por afirmações de especialistas. Então, é aquilo. Conforme você vai lendo, você vai aprendendo mais, você vai destruindo o que você tinha como certeza absoluta. E o processo de aprendizado é esse, né? Hoje eu estou aqui falando de mineração urbana, mas pode ser que daqui uns 2 anos eu volte nesse vídeo e fale, gente, tudo que eu falei já mudou. Tudo que eu falei basicamente já caiu em terra, porque temos outros estudos e as coisas mudaram. Então, foi esse exatamente o ponto. Lá, né? No CETEM, o Pablo teve o contato com uma das maiores especialistas em mineração urbana, uma das maiores não, é a maior, né? Especialista em mineração urbana do Brasil. Então, aí o Pablo pôde aprender muito lá no CETEM. Ela, inclusive, participou bastante da pesquisa, né? Te ajudou bastante. O corpo do CETEM realmente ajudou muito nesse ponto. Então, aí na sequência do seu artigo, você começou a usar outras técnicas. Por exemplo, você fez também essa análise de quadrante, que é basicamente você fazer um mapeamento no eixo XY aí de impacto e dependência das variáveis de acordo com a pontuação, ou da somatória das pontuações obtidas para cada um das variáveis na matriz de impactos cruzados. Agora, a partir daí você chegou a um conjunto de variáveis, né? Você não trabalhou com as 21 no final, você reduziu a um certo número de variáveis, que descartou algumas. Por que isso? Qual é a explicação para eu fazer esse tipo de procedimento? Esse foi um ponto assim que aquela parte que eu falei que a gente não faz somente uma análise seca, né? A gente partiu do quadrante, e aí, claro, o quadrante superior direito é o que tem maior impacto e maior dependência, ou seja, ele é o que está mais relevante ali para o seu tema. Quando você vem para a sua parte esquerda, inferior, você tem as que tem pouco impacto e pouca dependência. Esse é aquele momento que você consegue ter uma visualização de quem está impactando, quem está dependente, ou seja, quem está realmente participando ali do teu problema, quem está agregando para a sua solução. Então, uma delas, que foi o que eu comentei anteriormente, a gente escolheu manter mesmo com ela com baixas pontuações, que era a questão da legislação, né? Então, vamos manter essa lei aqui porque ela pode mudar tudo. É uma visão mais qualitativa do que quantitativa, né? Ela não tem dependência hoje, mas ela tem um potencial de causar uma dependência que influencia o sistema todo. Então, basicamente, foi essa escolha, né? E, claro, tudo da parte direita que era mais interessante, era a parte tanto a inferior quanto a superior, mas a gente dá mais atenção, mais ênfase à parte superior, né? Que é onde está o maior impacto e a maior dependência. Exato. Aí você, a partir disso, levantou dados para fazer uma análise de correlação, certo? Exato. Dá uma pincelada para a gente aí sobre os métodos que você usou, que dados você usou para fazer essa análise de correlação de Pearson. Bem, basicamente, com a relação de Pearson, a gente já tinha dividido quem eram as variáveis quantitativas e qualitativas. Então, a ideia era, porque nós tínhamos muitas variáveis voltadas para a economia, né? Então, eu tinha o Selic, mas também tinha o PIB ali. Então, eu queria entender a relação, né? A renda familiar é tão importante quanto o PIB nesse momento aqui, ou eles são coisas parecidas? Então, quem influencia quem, né? E, basicamente, a gente começou uma correlação de Pearson recolhendo os dados do Santander. Eu tinha os boletins econômicos do Santander, que faziam previsões também para o futuro. Então, os bancos, as casas de análise, eles produzem esses dados e passam para o mercado de uma maneira muito simples, né? Então, eu tinha como comparar a visão de vários. Do Santander, que estava mais coerente, aparentemente, tinha mais robustez. E eu fiz não somente a correlação de Pearson sobre o item A sobre o item B, como eu fiz o A sobre o A também, né? Então, eu avaliei o que aconteceu de 2012 com o que teve de 2013
para você entender, por exemplo, se a renda familiar influenciava a própria renda familiar no longo do tempo, né? Se o PIB influencia, chama mais PIB, ou se ele reduz mais PIB, como é que é a relação do dólar com o seu PIB? Quando o PIB sobe, o dólar cai, são especulações. Então, por que a gente fez isso? A ideia era que a gente mantivesse no estudo somente o que fosse relevante, porque senão seria o momento de cortar mais, talvez, uma variável que não estivesse agregando. Então, com isso, a gente escolheu manter todas elas, porque todas elas apresentaram não somente correlações acima da média, mas a maioria, assim, apresentou valores bem altos. Legal. E aí vocês partiram para a construção dos cenários prospectivos propriamente ditos. Exato. Fala um pouquinho desses cenários que vocês conseguiram definir, então. Bem, basicamente a construção do cenário é o seguinte: você pega essas variáveis que você escolheu para estudar e entende qual seria o melhor cenário para ela e qual seria o pior, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando aí de dólar, o ideal é que o dólar caia e que a gente esteja pagando mais barato pela moeda. O pior cenário, que talvez seja o que a gente está vivendo agora, seja uma cotação mais alta. Então, você consegue fazer uma análise do tempo, tipo assim, de 2013 para cá, eu tive dólar a 3,90, então é desejável que eu chegue a algo próximo disso, ou até melhor, para poder fazer uma avaliação positiva, né? Um otimista votaria que o dólar reduziria. E aí, nesse meio tempo, você faz a seguinte análise: olha, a nossa previsão do banco aqui, do Santander e das grandes casas de economia, dizem que a tendência é que ele permaneça entre R$ 4,50 e R$ 5. Tudo bem, por outros fatores, isso no momento a gente está vendo que não se aplica, né? Mas naquele momento era totalmente aplicável. Então você tinha uma tendência ali de um dólar a R$ 4 e um cenário muito ruim com dólar a 4,50. A gente estourou por completo aí por outras variáveis, que aí no caso não entra o estudo de pandemia e outros problemas na relação. Mas a ideia é o seguinte: a gente tem 3 cenários, que um é o positivo, minerando ouro. O Brasil está com uma situação política estruturada, a economia está estável, você tem boas parcerias comerciais, a sua legislação está bem amarrada, né? Tanto com seus negócios quanto com a proteção ao meio ambiente. Aí o cenário minerando ouro, você tem o melhor dos mundos, né? Esse é otimista mesmo, hein, rapaz? Esse é bem otimista, né? Falar de dólar, falar de política e economia, tudo junto, né? E tudo, e tudo bem, tudo harmonioso. Todo mundo se dando bem, né? Até barulho de passarinho no fundo, que é para caracterizar a paz. Oh, que E maravilha. aí você tem também em paralelo o cenário otimista, né? Tipo assim, o Brasil não anda com as reformas, os pessimistas, né? O Brasil não anda com as reformas, não evolui com a lei, não dá devida importância tanto à economia quanto ao meio ambiente. Aí você tem o descartando ouro, que é o cenário onde tudo basicamente deu errado. Você tem cotações de dólares mais elevadas, você não consegue desenvolver dentro do seu ramo de educação pessoas aptas a trabalhar com mineração urbana. Então, e entre um e o outro, você tem também o tendência, que são os desafios da mineração urbana, que são basicamente são os caminhos mais prováveis que a gente enfrente quando tentar viabilizar em território nacional. E aí seguiriam aqueles pontos, né? Você não tem uma facilidade logística no Brasil. Qual é a maior realidade? Que a gente continua investindo parte do PIB tão pequena na infraestrutura? Será que isso aqui vai mudar? Então, nesse ponto, a gente acaba seguindo o que é previsão mesmo, né? O que o banco já determinou. O banco, quando eu falo assim, as grandes economias, né? Os números, as análises a nível global. Agora, então, esse estudo te trouxe um conhecimento amplo agora dos cenários, etc. Como é que você vê, então, as próximas etapas para você aqui, a partir desse estudo? Bem, seguindo aí com o TCC, eu cheguei a fazer muitas revisões bibliográficas sobre o tema, tenho alguns artigos aplicados, até porque era um tema em ascensão, né? Então, tinha que garimpar muita coisa ali para aumentar. Até a última consulta que eu fiz, nós tínhamos 56 artigos, evoluindo para 60, com alguns sendo aprovados durante o mês, considerando, né? Então, assim, é um tema muito em ascensão. Eu acho que, seguindo o fluxo do que os outros países fizeram, a mineração urbana tem muito terreno para você correr, se você parar para pensar que cada tipo de eletrônico pode ser um tipo de estudo diferente, tanto para química quanto para logística. Então, se você quiser falar sobre
distribuição, reutilização somente para celulares. Você pode fazer isso independente para o país todo, você pode fazer por região, você pode fazer por uma proposta química de otimizar o processo de separar esses componentes. Então, ela continua cobrindo muitas áreas. Da parte de engenharia de produção, eu acho que a parte de programação linear tem um papel muito grande, pelo menos assim, quando a gente tiver o start da mineração urbana internacional, porque você está falando de transporte onde você tem que baratear e arranjar o melhor resultado. Então, eu vejo a pesquisa operacional inteiramente ligada em todos os processos, mas com boas oportunidades na programação linear. Legal. Isso aí vai ser um terreno fértil para muitos estudos de vários tipos, né? Por tudo que você falou aqui hoje, eu imagino que isso vai poder ser utilizado por muitos pesquisadores, além de você, para aplicar outras técnicas em situações específicas ligadas a esse universo. Exato. Beleza. É um terreno muito fértil. Beleza. Depois a gente vai colocar nas notas aqui do podcast o link para o seu artigo. E eu soube que ele está concorrendo a um prêmio, é isso? O professor Marcos até brincou semana passada comigo que eu fiquei um tanto emocionado, porque assim, a gente começou há muito tempo, né, o trabalho, então a gente não via pandemia, não via nenhum desafio no horizonte, começou a trabalhar firme com mineração urbana, pesquisa operacional, muito estudo, muitas horas de estudo, né? Então, rendeu um TCC que era nota 10 e até então eu já estava muito feliz, sabe? Muito otimista com tudo. E a partir disso eu tive um artigo publicado primeiramente no SIMPEP, que era a revisão bibliográfica do tema, que foi uma coisa que eu fiz no meu TCC. E aí, em seguida, eu tive no SBPO, que é basicamente o evento mais importante para o pesquisador, para os alunos de pesquisa operacional. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu já tinha alcançado isso tudo, ainda estava tendo a alegria de concorrer ali com os melhores artigos, sabe? Você olhar para trás e falar, cara, tudo que você fez, todo o esforço que você colocou está sendo recompensado nesse momento, né? É uma alegria muito grande. Tenho que agradecer muito ao professor Marcos e ao professor Simões terem me acompanhado aí nessa caminhada, que não foi fácil, mas que rendeu bons frutos. Isso é bom, que é um caminho que você está trilhando e aí vem mais sucesso pela frente aí nos próximos trabalhos. Não tenha dúvida disso. Pablo, agradeço muito a sua disponibilidade, trazer para a gente essas informações. E quando você tiver algumas coisas que você com mestrado está aí, certo? A gente vai conversar sobre o resultado e depois eu quero saber o que você vai aprontar no doutorado. A gente vai estar aqui na cola. Beleza, e vai ser uma honra poder participar aqui novamente. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Muito feliz aqui de poder contribuir um pouquinho. E recomendo para todo mundo que quem estiver assistindo esse, assistam os demais também, porque é um conhecimento que você não... 50 minutos aqui a gente está ganhando um tempo enorme de pesquisa para poder chegar em alguns temas, né? Então, isso que a gente pretende. A gente pretende dar umas dicas para o pessoal aqui, através de vocês. Creme de la crema. Pablo, muito obrigado e até a próxima. Hein? Obrigado. Um abraço. Tá.